Olá, bom dia, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo liberal.com, pelas nossas redes sociais, pela Rádio Liberal para todo o estado do Pará. Estamos já ao vivo com o candidato Ciro Gomes, do PDT. Candidato, muito bem-vindo, obrigado por abrir um espaço na agenda. Antes de eu já lhe passar a palavra, só com o protocolo, reforçando essa segunda entrevista que nós estamos fazendo com todos os candidatos à presidência da República, com uma série chamada Propostas para a Amazônia, em referência ao dia 5 de setembro, ontem, que foi o Dia da Amazônia. Estamos ao vivo também, simultaneamente, com mais 8 veículos dos estados da Amazônia Legal. Estamos junto com a Crítica do Amazonas, com o Imirante do Maranhão, a Gazeta do Cerrado do Tocantins, Gazeta do Acre, o Grupo Gazeta do Mato Grosso, o Diário do Amapá, no Amapá, Diário da Amazônia, em Rondônia, e Roraima, em Tempo. Candidato, indo direto ao ponto, a primeira pergunta é um pouco mais aberta, eu sei que a resposta não é fácil, é um pouco complexa, mas a pergunta é simples, a resposta aqui não tanto. Temos um dilema na Amazônia, preservar e produzir. É possível um plano de Estado, um plano de Brasil, para que a Amazônia consiga, ao mesmo tempo que produz, consiga preservar? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Eu quero agradecer a você, ao Grupo Liberal, que lidera esse pool de emissoras e de órgãos de comunicação de toda a nossa Amazônia Legal. É um privilégio para mim atender esse convite. Considero que a questão da Amazônia é uma das mais graves e mais críticas questões que o Brasil tem que resolver. E isso em homenagem ao Amazônida, que 40 milhões de pessoas, né, fazem a grandeza, a pujança e a contradição de muita pobreza, muita malária, muita doença, e o mundo também disfarçando o neoprotecionismo ou genuinamente preocupado, e a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Portanto, eu quero agradecer a você, dar um bom dia para o pedaço da Amazônia que o mundo não conhece, que ainda está antes do meio-dia, e uma boa tarde para um pedaço da Amazônia que já está de tarde, né, como é o caso de Belém e de Manaus, só para tomar duas grandes regiões metropolitanas. Eu tenho procurado discutir no Brasil, Daniel, um projeto nacional de desenvolvimento. Esse projeto nacional de desenvolvimento, ele tenta oferecer as bases de uma nova estratégia para o Brasil. Ele tem um diagnóstico, por que o Brasil, sendo a economia que mais crescia no mundo, de repente é a economia que menos cresce no mundo. Por que há 11 anos, 3 de Bolsonaro e 8 de PT, o Brasil está numa estagnação econômica sem precedente na sua história. Nunca houve, na história brasileira, uma década inteira de crescimento tendente a zero. E isso é uma das questões que nós temos que considerar. E na página 170, eu exatamente reflito sobre isso. Não podemos escolher entre produzir e preservar. É uma reflexão técnica, teórica que eu faço e que me dá autoridade moral de quem conhece com grande intimidade, sem ser daí, né, da região, mas que tem curiosidade e respeito. Então, a grande questão aqui é, sim, nós podemos desenvolver a Amazônia e termos, ao mesmo tempo, uma excelente, modelar, exemplar resposta para o mundo que se preocupa com a sustentação ambiental, com a descarbonização da economia, com os protocolos que o Brasil assinou em Quioto, renovou em Paris, não é? Enfim, tudo isso o Brasil tem capacidade, como nenhuma outra nação do mundo, de liderar e não de ser hoje uma espécie de par internacional. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso banindo a mitologia neoliberal, que tem uma premissa. A premissa do neoliberalismo é cada um por si. É o individualismo exacerbado, cada um vai fazer. Ora, nós há 30, 40 anos atrás chamamos milhões de brasileiros para integrar, para não entregar a nossa Amazônia. Esse era o slogan, não é, dos militares aí. Então, grandes eixos de infraestrutura, Transamazônica, a 319, BR-163, uma série de grandes inversões, megacorporações como aquele do Ludwig, não sei o que e tal, com uma concepção. E qual era a condição de você titular a terra de um brasileiro do Rio Grande do Sul, de um brasileiro do Nordeste, que foram atender ao apelo do governo? Só se dava o título da terra quem provasse com o certificado do prefeito que desmatou. De repente, numa geração, isso virou crime hediondo. O nosso povo não entende isso, com toda razão. Por isso que o Bolsonaro, sendo uma tragédia, acaba tendo uma prevalência, porque ele é uma resposta tosca a essa grave contradição. Eu pretendo reconciliar o Brasil. Como é que eu quero fazer isso? Bom, primeiro, estabelecer um zoneamento econômico ecológico que seja decidido junto com a inteligência científica, acadêmica e com a liderança comunitária, política e dos povos tradicionais da Amazônia. Esse é o primeiro grande defeito do olhar brasileiro oficial sobre a Amazônia.
é o eixo São Paulo, Brasília, Rio, burocratas, às vezes, bem intencionados, mas que não conhecem o território e ficam replicando determinadas coisas que são chocantes para o nosso povo. Eu quero descer no território e entender o território junto com o povo brasileiro. Você está no Pará. O Pará já é praticamente o estado mais desflorestado de toda a Amazônia. O Acre é diferente. O Acre é o estado mais preservado. O Amazonas também é preservado. Os solos são diferentes. Não existe uma Amazônia só, como os burocratas e metidos à besta de um certo intelectualismo alienado do Brasil. Os solos são completamente diferentes. O solo do estado do Amazonas é arenoso. Ali, se você desflorestar, pode virar um grande deserto. E isso vai comprometendo com coisas muito complexas. Por exemplo, hoje já há uma mudança climática grave no sul do Brasil, que é fruto do desflorestamento da Amazônia, e nem sempre, às vezes, as pessoas entendem bem. Então, zoneamento econômico e ecológico, validado no território, em audiência com a inteligência qualificada, o Emílio Gueldi, que eu visito aí no Pará, o INPA no Amazonas, as universidades têm um estoque de respostas práticas que compreendem essas especificidades. Aí você zoneia, aqui pode, aqui não pode. Evidentemente, quando a gente terminar isso, nós vamos ter que ter algumas clarezas. Por exemplo, a atividade tradicional de desflorestar para tirar mogno, né? Um metro cúbico de mogno custa aí 500, 600, até $1.000, se for bem homogêneo. O cidadão não entende como é que ele, tendo uma árvore de mogno já morta, ele não pode vender e viver 2, 3 meses com relativa tranquilidade, dando de comer os filhos, não é? E isso é um crime hediondo. Como assassinar uma pessoa é uma coisa que é afiançável na legislação brasileira. Então, é descer no território, aqui pode, aqui não pode, e fazer uma grande reconversão produtiva. Só para você ter uma ideia, o polo industrial de Manaus é 83% do PIB do Amazonas. Sabe, isso é um cabeção num corpo absolutamente esquálido. Você precisa diversificar isso, estabelecer a base de uma economia de base biotecnológica, uma nova farmácia, uma nova química, todo um conjunto de coisas que estão bombando no mundo, de cosmética, sabe? E biomassa para energia, tudo isso são potenciais, mas a gente precisa ensinar o povo a fazer. Precisa montar uma estrutura de financiamento, precisa fazer uma estrutura de acesso ao mercado, precisa fazer um pujante marketing para perfurar mercados estrangeiros, que ao tempo em que nos oprimem, né, denunciando as nossas contradições, restringe o acesso do Brasil, do produtor brasileiro. Ticunas sabem fazer um artesanato maravilhoso, lá no Alto Solimões. Eu conheço bastante bem isso. Você tem um problema grave da gente achar qual é o caminho de equilíbrio entre ocorrências minerais sensíveis em unidades de conservação ou, especialmente, em unidades de proteção das populações tradicionais. Eu visitei, muitos anos atrás, o Cinta Largas, em Rondônia. Ali você tinha uma ocorrência de diamantes e era uma coisa absolutamente chocante você achar uma pedra de um diamante que vale, sabe, milhares de reais e, de repente, porque está dentro de uma unidade indígena, você não pode explorar. Resultado, os próprios Cinta Largas acabaram sendo vítimas de um processo de exploração de contrabando e o Brasil não organizou isso. E, em qualquer circunstância, terminando aqui a minha primeira provocação, nós precisamos tomar de volta o território brasileiro da Amazônia. Vamos ter clareza. Hoje, a parte importante da Amazônia é território controlado pela holding do crime. Ali no Alto Solimões, onde está Tabatinga, onde mataram o Tom Phillips, onde mataram aquele companheiro da FUNAI, ali é a holding do crime. É o narcotráfico lavando dinheiro com caça de pesca ilegal, com garimpo ilegal, com exploração, sabe, de contrabando de madeira. E o Amazonas tem 2 delegacias da Polícia Federal, Daniel. 2. Um território que só o estado do Amazonas é maior do que Portugal, Espanha, França e um pedaço da Itália juntos. Então, evidentemente, FUNAI desmantelada, CNBio desmantelada, ICMBio desmantelada, os órgãos de comando e controle do IBAMA completamente desmantelados. É isso que nós precisamos resolver no Brasil. Um projeto nacional que entenda que o Brasil são vários Brasis, portanto, o desenvolvimento regional tem que ser um elemento guia desse processo. E a Amazônia é o mais delicado e sofisticado desafio para um bom governante que o país possa eleger. Ok, candidato. A gente segue, então, o nosso roteiro aqui, só agradecendo a presença, mais uma vez, do André Dantas, que está conosco fazendo interpretação em Libras, para que a gente tenha ainda mais inclusão no nosso trabalho aqui. Bom, a gente segue agora, então, com a pergunta do Diário do Amapá, do Kleber Barbosa.
Candidato Ciro Gomes, qual sua proposta para a geração de emprego na região amazônica a partir das inúmeras vocações que a região norte possui, seja no turismo, no agronegócio, mais recentemente, mineração, uma vocação histórica, enfim, as comunidades queriam muito saber sua proposta para o setor. Deixa eu aproveitar a pergunta do companheiro do Amapá, mandar um abraço para o meu amigo, meu companheiro de partido, o governador Valdez Góes, que até recentemente era o coordenador do consórcio dos governadores da Amazônia, e ele fez um belíssimo trabalho, inclusive de atenuar essa crítica internacional pesada que o Bolsonaro fez por onde merecer e que acaba prejudicando o nosso país. Veja, nós estamos falando para a Amazônia com todas as suas diferenças, como eu falei na primeira resposta. No Amapá, por exemplo, você tem uma tradição de produzir arroz. Então, a risicultura é uma viabilidade do Amapá que não é em outros lugares. E a gente precisa entender isso. E quando você teve que fazer, né, as reservas indígenas mais recentes, você teve problemas sérios ali de desmonte de atividades produtivas, sem oferecer alternativas. A grande alternativa é a gente tentar transformar numa coisa prática a ideia que o mundo inteiro sabe, a verdade, de que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. Por quê? Porque a floresta derrubada dá a riqueza uma vez e nunca mais. Mas se nós fizermos uma reconversão produtiva, nós vamos fazer. Então, para cada lugar, um desenho. Claro que o grande passo é a industrialização da Amazônia. Uma indústria de base biotecnológica agrega tão extraordinário valor, mas você tem problemas sérios de capacitação, você tem problemas sérios de gestão, você tem problemas sérios de acesso ao mercado, de intensificação da difusão tecnológica e do próprio desenvolvimento de uma biotecnologia amazônica que está por ser desenvolvida. Hoje, a biopirataria, por exemplo, pega um princípio ativo recolhido nos povos na sabedoria tradicional, leva esse princípio ativo para um centro de pesquisa nos Estados Unidos ou na Europa, faz o desenvolvimento, entende o que aquilo tem de importância, patenteia aquele saber tradicional como se fosse domínio tecnológico do mundo rico e depois os brasileiros pagamos por essas coisas e tal. Nós precisamos quebrar essa cadeia de biopirataria e adensar valor aqui. Isso não será feito individualmente. Isso apanha toda uma escola que precisa ser qualificada para despertar no próprio jovem amazônico essas aptidões, essas vocações e toda uma ferramentaria de financiamento. Portanto, turismo. O turismo hoje é uma disputa global. Você tem uma especificidade, é uma imensa curiosidade no mundo com relação ao turismo, mas é preciso planear a malha aeroviária do Brasil com o estrangeiro, é preciso qualificar a estrutura de receptivo nos lugares onde há densidade para conhecer a floresta, para manejar. A própria pesca e a própria caça, de forma regulada, bem manejada, também podem ser alternativas muito importantes. O artesanato, se ganhar escala, se ganhar acesso ao mercado, e isso é o papel de marketing, deve ser de um governo parceiro, governo federal parceiro, enfim, todas as atividades produtivas a Amazônia tem capacidade de fazer. Mas que eu lhes diga, 8% da produção industrial do Brasil sai de Manaus, com todas as dificuldades, porque ela não é sede dos insumos e nem é sede do mercado consumidor. O que foi feito ali? Foi feito um punhado de coisas que indenizam esse passeio, mas é preciso dar um passo adiante, é preciso interiorizar. Qual é a queixa do Pará? O Pará se queixa, por toda razão, de ser um enorme buraco da mineração, de ser uma enorme estrutura de barragens para fornecer energia para o Brasil, e o Pará, ele mesmo, nem sequer tem a energia mais barata, que deveria ser viável, nem sequer os royalties são verdadeiramente bem indenizados, e o Pará, né, tem todo o custo de manejar os buracos de mineração, etc, etc. É preciso entender isso, agregar valor, verticalizar valor. Então, você tem uma siderurgia em Marabá, que eu ajudei, né? É um empresário cearense, inclusive, mas não foi por isso. Por quê? Mas mostra que você pode interiorizar o desenvolvimento industrial se você tiver como compensar as imensas distâncias, né? Você entre Rio Branco e João Pessoa, nós temos uma distância maior, que o mundo pouco sabe disso, uma distância maior do que Lisboa-Moscou. E isso é o que o brasileiro não compreende também. Perfeito. A gente segue aqui direto, então, para a terceira pergunta, vindo da Gazeta do Acre, com o Del Pinheiro. Candidato Ciro Gomes,
O senhor já manifestou que a questão ambiental terá uma atenção especial e prioritária em um governo seu. Como o senhor avalia esse interesse internacional, essa preocupação e poderíamos até dizer exigências de outros países pela preservação da Amazônia, considerando que alguns países como a Alemanha e Noruega já chegaram a doar 13,4 bilhões para o Fundo Amazônia. No seu ponto de vista, como conciliar esse interesse e investimento de outros países, o desenvolvimento necessário dessa região, mantendo, entretanto, a soberania e a segurança do território brasileiro? Essa é a pergunta que nós temos que amadurecer para não ficar, nos extremos que são ambos equivocados. O primeiro extremo é um hipernacionalismo de goela, completamente falso, de que a Amazônia é nossa, a gente faz dela o que a gente quiser, ou que o que acontecer aqui é problema nosso, que os estrangeiros não têm nada a ver com isso. Isso está errado. Mas também o oposto, de dizer agora que uma ONG vai dizer da vida e da morte de uma comunidade como a nossa, também não podemos aceitar. A virtude está no equilíbrio. Fazermos nós, os brasileiros, o nosso plano para a Amazônia, validá-lo com a população que vive, trabalha e sofre, que toma malária, etc., etc., no território, e a partir daí, com a qualidade forte desse novo plano, a gente circular no mundo mostrando que nós somos capazes de manejar o nosso território. Eu vou ler aqui, nesse meu livro, porque isso responde já antecipadamente, independentemente de eu ser candidato agora ou não. Eu digo, Europa, Japão e Estados Unidos podem se dar ao luxo de escolher não crescer, ou ao menos cercear seus padrões de consumo. Mas eles pouco ou nada fazem, exceto no discurso. São países desenvolvidos, a população já parou de crescer e tem um nível de vida inconcebível para os cidadãos mais pobres do Brasil. O Brasil, no entanto, não tem essa opção. Somos um país pobre em termos relativos, precisamos aumentar nossa produção, não só porque ainda temos um nível de vida e de consumo muito baixo, mas também porque nossa população ainda não parou de crescer. Trata-se, então, desse desafio. Como é que a gente frequenta nos meios estrangeiros? Eu consigo separar claramente 3 grupos. O primeiro grupo, ninguém duvide, todo brasileiro que está nos ouvindo, mas especialmente o irmão amazônida, ninguém duvide, o novo nome de protecionismo é preocupação ambiental. Então, assim, não há nenhuma honestidade em muitas poderosas correntes de opinião financiadas a muita grana que querem transformar nossas contradições, nossos índices intoleráveis de desmatamento, a incapacidade que nós temos de mostrar que somos capazes de manejar corretamente nosso precioso território nacional em todos os biomas, mas especialmente o Pantanal, a Amazônia e a Caatinga, que são os 3 mais estressados biomas que nós temos. É preciso sempre lembrar que a Amazônia é um dos fatores, mas os outros 2 também estão fazendo. Então, a gente precisa denunciar isso, mas ter cuidado, porque um produtor rural que acha que vai fazer eternamente aquilo que tradicionalmente fez, vai tomar uma trauletada pesada. O Brasil vai ser banido de mercados importantes se nós não tivermos capacidade de mostrar, com a nossa própria ciência, com o nosso próprio nariz, que nós fazemos a nossa produção em bases sustentáveis. Isso aqui é o primeiro vetor. O segundo vetor é um certo ambientalismo ultra-identitário. Aqui, você pega, por exemplo, campeões de opinião, em que a ideia básica que eu falo no livro é o seguinte, é que a humanidade não pode mais crescer, que o planeta Terra não resiste mais a esse padrão de consumo. Isso é verdade. O padrão de consumo baseado na propriedade individual de um carro que queima combustível fóssil vai matar, está matando o planeta Terra. Mas essas pessoas, elas têm um ambiente em que as suas sociedades já estão ricas. Já não há mais pobreza, já não há mais miséria e já não há mais crescimento demográfico. Para essa gente, nós precisamos respeitar, porque o valor que eles defendem é correto, mas eles têm um egoísmo, sob o ponto de vista da visão de um país como o nosso, que tem 33 milhões de pessoas passando fome. 125 milhões de pessoas não fazem as 3 refeições. E uma parte importante desses milhões de pessoas que estão na pobreza extrema vive na Amazônia, cercado, talvez, do maior tesouro biológico do planeta Terra. Talvez não, com certeza. Então, aqui tem outra estratégia. E, por fim, você tem já uma corrente, especialmente nas academias, que compreendem que o mundo não pode só criticar o Brasil, que os valores da sustentabilidade são corretos, mas que o mundo nos deve uma cooperação técnica, cooperação financeira, cooperação de facilitação de acesso a mercados para atividades que, sendo sustentáveis, hoje não conseguem entrar.
né? Você tem, por exemplo, biomassa para a matriz energética, o artesanato de origem tradicional, ou as grandes ferramentas, a própria pesca bem manejada, a própria caça bem manejada, tudo isso são potencialidades que a gente pode, né, gerar alternativa de emprego e renda, porém o mundo precisa cooperar, no mínimo, franqueando seus mercados de forma preferencial a produtos de base sustentáveis originários da Amazônia. Eu vou aproveitar um gancho aqui, que a gente fala do olhar internacional para a Amazônia e até de propostas num eventual governo. Os outros candidatos estão também apresentando alguns olhares sobre a região. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Belém semana passada e comentou de que uma das propostas seria a criação de um Ministério dos Povos Originários. Como é que o senhor vê algo nessa linha, de dar um pouco de espaço dentro do governo, da administração, para algum representante da região? Infelizmente, o Lula tem procurado compensar com um discurso demagógico as grandes contradições do seu período de governo. Foram 4 eleições que o nosso povo generosamente deu oportunidade ao Lula, né? E, infelizmente, o zoneamento econômico e ecológico, que seria a base a partir da qual a gente podia pacificar essa gravíssima contradição entre o que pode e o que não pode, entre produzir e preservar, em empoderar as unidades conservadoras. Hoje, meu caro Daniel, os principais focos de desmatamento ilegal são em unidades de conservação. Sabe? Os principais conflitos que deterioram a imagem do Brasil são, por exemplo, a notícia devastadora de que 2 crianças Yanomami foram engolidas por uma draga ilegal, sabe, de mineração ilegal. E o Bolsonaro tem 3 anos e meio de governo. Esse desastre na Amazônia vem de trás, sabe, da incapacidade que nós, até o presente momento, tivemos de dar a verdadeira resposta para a Amazônia. Vamos aqui, eu sou um democrata visceral, sou contra a memória da ditadura brasileira, mas vamos ter clareza, os militares olhavam a Amazônia, né, o projeto Calha Norte, né, a própria Zona Franca de Manaus, embora tenha sido imaginada lá atrás com Juscelino, etc., mas eles empoderaram isso. Tudo isso foi destruído, tudo isso foi desmontado. E, infelizmente, né, o PT tem essa tradição de entupir com conversa fiada aquilo que é uma memória trágica que nos deu no Bolsonaro. Por que o Bolsonaro tirou tantos votos e ainda tem tantos votos na Amazônia? Porque o nosso povo amazônia se sentiu completamente abandonado. E o Bolsonaro não fez nada, mas fez o quê? Acabou com as multas, desmontou as estruturas de comando e controle, enfraqueceu até as próprias Forças Armadas que estão ali, né, assistindo a patetadas o domínio do crime organizado, da roda do crime. Portanto, veja, eu acho que nós, no Brasil, precisamos dar um passo adiante. Se nós não entendermos que o Brasil não vai mais resolver seus problemas com conversa fiada, com demagogia e com corrupção generalizada, como é a memória do PT, o Brasil está ferrado. Vamos seguir, então, candidato, para a pergunta agora de Roraima em Tempo, com a Rose Martins. Candidato, em seu plano de governo, o senhor afirma a necessidade de uma estratégia de desenvolvimento regional que reduza os índices de desmatamento na região amazônica. Para isso, o senhor propõe o envolvimento da população em atividades econômicas rentáveis e que excluam a derrubada das matas. O senhor também ressalta a necessidade de novos produtos e formas de produção que preservem a integridade da Amazônia. Quais seriam essas atividades econômicas rentáveis e quais as novas formas de produção para sua preservação? Bom, eu quero aproveitar a sua pergunta, mandar um abraço forte para toda a gente querida de Roraima, especialmente para o meu companheiro Juraci Escurinho, nosso candidato a governador. Um abraço forte para todos vocês. Veja, a inteligência do que pode potencialmente enriquecer a Amazônia não sou eu que invento. Eu vivo procurando conhecer o imenso estoque de ciência acumulada que está nas prateleiras do Instituto Emílio Gueldi, do INPA, do Evaldo Lodge, que eu já falei, do CTN-Bio. Você tem uma estrutura, da própria estrutura lá enfim, essas instituições das universidades que eu visito. E a grande queixa deles é que eles têm um estoque de domínios tecnológicos praticamente na prateleira, mofando, e do outro lado está o povo obrigado a fazer aquilo que aprendeu a fazer, que é desmatar, tirar a madeira, não é? botar o gado, e agora a ilusão de que você vai fazer soja em terrenos absolutamente impertinentes,
e tal. E é preciso que a gente não ache que a única resposta para isso é a repressão. Claro que, se eu ofereço uma alternativa, faço o zoneamento econômico e ecológico, aqui pode, aqui não pode, reestrutura a forma do Estado brasileiro sair da conversa fiada e chegar junto do povo na fiscalização, sim, na fiscalização, mas no crédito farto e barato. Vocês têm o BASA. O BASA tem uma experiência de microcrédito importante. Por que o BASA não pode, como já fiz quando tive a oportunidade de influenciar, começar a germinar o pequeno crédito para biomassa, o pequeno crédito para uma cosmética de base biotecnológica? A farmácia já exige um nível maior de sofisticação. Então, o Instituto de Biotecnologia também está aí no Amazonas, quer dizer, está disponível no Amazonas, já tem um grande estoque, mas é preciso fazer um grande investimento nesse domínio tecnológico e fazer a difusão dele. Então, o que é que nós temos que fazer? Qual é a grande riqueza da Amazônia? Biodiversidade. Esse é o potencial extraordinário. E a biodiversidade só será transformada em evento econômico, em renda, sabe, enriquecedora, se nós fizermos o domínio biotecnológico e a extensão e a difusão desses domínios na capacitação do nosso povo. Além do que crédito, além do que acesso a mercados, além do que marketing, porque o mundo inteiro vai ter que se render. Na hora que nós conseguirmos um domínio biotecnológico, nós vamos no mundo assim, então compre a Amazônia. Compre a Amazônia, é um pouco mais caro. Por quê? Porque nós estamos fazendo a produção em base sustentável, estamos preservando a floresta, mas vocês têm a obrigação de perfurar mercado. Isso nos dá autoridade moral de sair do canto do ringue, onde nós só apanhamos, para virar alguém que está defendendo uma estratégia que a humanidade, que tem a sinceridade em querer bem e proteger a Amazônia, colabore para que o Amazônia ainda viva com decência, com dignidade, sem fome dos seus filhos, sem malária, sem doença, tendo que, às vezes, pegar uma voadeira e passar 5, 6 horas para ir atender o filho com febre numa unidade de saúde que não existe. Isso é a verdade que o Brasil precisa se assenhorear e mostrar para o mundo. Ok, a gente segue em frente, então, ganhando um pouquinho do tempo aqui, já que na outra a gente ultrapassou. Candidato, a gente chama agora a Gazeta, o Grupo Gazeta, com a Silvana Ribas, lá do Mato Grosso. Candidato Ciro Gomes. Decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, a partir de 2019, flexibilizaram o Estatuto do Desarmamento. Na prática, as medidas aumentaram o limite de posse e compra de brasileiros de diversos tipos de armamentos. Caso eleito, o senhor pretende rever essas alterações no Estatuto e restringir novamente o acesso de armas e munições? Ou o senhor acha que população armada é população segura? Olha, arma só serve para matar. E, portanto, eu tenho uma atitude de muita aversão à arma, porque, para mim, é o elemento central da violência. Claro que eu preciso entender o Brasil como ele é. Estou falando para um público, preferencialmente da Amazônia, e, como eu já disse, vastas extensões do território da Amazônia hoje estão sob controle de uma holding do crime. Portanto, um cidadão que não pode ligar para o 190 e a polícia chegar com urgência, deve ter direito de ter uma arma em casa para a sua autoproteção. Isso eu compreendo, isso é normal, isso é legítimo, não é? Evidentemente que a gente tem que fazer uma força para que o Estado estabeleça um ambiente de paz, de repressão ao crime e de proteção das famílias. Por quê? Porque a ilusão é grave de que você, um cidadão armado, vai se defender. Eu citei agora, recente, no debate que aconteceu, o caso do Bolsonaro. Eu rio, e ele fica rindo também comigo, mas é uma verdade. O Bolsonaro é um militar, né, foi treinado e andava no Rio de Janeiro numa motocicleta com a arma no quadril aqui. Pois bem, chegou um assaltante, meteu o revólver na cabeça deles, perdeu o Playboy e obrigou ele a entregar a carteira, a moto e a arma. Ou seja, essa arma que um militar treinado está na mão de um bandido circulando, assaltando e matando outras pessoas. Por quê? Porque o bandido ele tem um fator surpresa. Então, é completamente mentirosa a ideia de que você deixar e generalizar a arma, você vai melhorar a paz pública. Nunca aconteceu isso na história do mundo. Os americanos, por exemplo, estão discutindo isso, porque os americanos facilitaram o acesso a armas como um direito inerente ao direito de revolução. Por quê? Diferente do Brasil, cuja independência foi proclamada por um gesto político do Dom Pedro, nós estamos comemorando 200 anos agora, os americanos, para ficarem independentes, tiveram que fazer uma guerra.
Então, eles consideram que a fundação dos Estados Unidos deve-se ao direito de que cada cidadão porte uma arma. Não é para fazer autodefesa, é para defender a soberania nacional norte-americana. Mas isso está superado, está vencido. E eles estão debatendo isso porque a gente assiste na televisão aquilo que o Bolsonaro está trazendo para o Brasil. Sabe, um maluco entra numa escola e mata 10, 15 crianças com uma arma de repetição, de pesado calibre e tal. Isso não tem cabimento. Portanto, eu vou revogar, vou rever todo esse estatuto. O cidadão que está distante do atendimento da polícia, na sua casa, tem direito de portar uma arma, isso não tem nenhum problema. Ela será recenseada, a munição será, enfim, acompanhada, vigiada, porque o Bolsonaro destruiu tudo isso. Isso só facilitou o crime. Hoje, por exemplo, as milícias que estão tomando conta do Rio de Janeiro têm acesso a armas a partir da facilitação de comprar arma como se fosse para um clube de tiro. O Brasil fundou mais clubes de tiro do que universidades ao longo desses últimos anos. Ok, vamos seguir então. A gente tem um tempinho aqui ainda dessa pergunta. Nesse tema de segurança pública, a gente está com um aumento da questão do narcotráfico internacional usando a Amazônia como rota, né? Aí envolve uma questão de fronteira e diálogo com outros países. Como que você vê essa questão, candidato? Bom, todo mundo sabe que esse é um problema grave e que as polícias locais têm muito pouca condição humana, tecnológica e de próprio enfrentamento. Por quê? Por uma circunstância simples, o policial local é ele mesmo um trabalhador ou da pequena classe média. Então, ele e a família vivem nas periferias de Belém, na periferia do Rio Branco, na periferia de Macapá, e eles têm que conviver à força com esse terrorismo das facções criminosas que dominaram as periferias do Brasil inteiro. Não é só vocês, não. Fortaleza virou uma peste. Tudo quanto é de periferia, nossa, dominada por facções criminosas terrivelmente agressivas, né? Matam pessoas de forma bárbara. É um genocídio de jovens na disputa de território para o tráfico. Ora, isso evidentemente indica que quem tem que assumir essa tarefa é a União Federal. E aqui vamos falar baixinho, mas a Polícia Federal Brasileira tem hoje um efetivo, Daniel, de 11.600 homens e mulheres. 40% disso estão atrás de birô carimbando papel, fora da tarefa de prevenção, investigação, não é, e repressão ao crime organizado. Isso é brincadeira. O orçamento federal brasileiro é 1/3 de 1% o orçamento que se aplica em segurança pública. Isso num governo que fez aí um grande discurso de segurança e tal, que é o Bolsonaro. Mas ele não inventou isso, não. Vem de trás. 1/3 de 1% é o orçamento que o Brasil aplica em segurança pública, que é uma das maiores emergências. E aí, você bem, se você quer resolver o problema, tem que aumentar o efetivo, tem que aumentar o orçamento, e isso esbarra numa reforma fiscal que só eu estou propondo. Por quê? Porque no Brasil todo mundo é a favor de melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, mas o país está aí, como eu estou dizendo, gastando 1/3 de 1% na segurança pública. Está com o menor investimento em educação dos últimos 10 anos, o menor investimento em saúde pública dos últimos 10 anos, o menor investimento em infraestrutura da história, e o país caindo aos pedaços. Não é? Uma crise econômica de 11 anos praticamente estagnado, sem crescer. 3 de Bolsonaro, 8 de PT. Isso aqui que é o centro da discussão, que eu quero tentar pedir a Deus que ilumine a minha palavra, porque a ciência da insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. É possível resolver isso? Sem nenhuma dúvida. Eu quero assumir como minha, da presidência da República, mudando a legislação, a responsabilidade, ou seja, federalizar a responsabilidade por enfrentar no território, onde quer que aconteça, o crime organizado, as facções criminosas e as milícias. Por quê? Porque a Polícia Federal vem de fora. E ao invés de chegar tirando para cima, matando gente inocente, é chegar com inteligência, rastrear o dinheiro. Hoje em dia você tem algoritmos, tecnologia disponível de reconhecimento facial, sabe, de rastreamento financeiro. Você tem 1 milhão de ferramentas para você achar a cabeça do narcotráfico, a cabeça da facção criminosa e segregar do ambiente onde ele está. Aí sim nós vamos dizer que o Brasil começou, em linha com as melhores práticas internacionais, a enfrentar aquilo que, de fato, hoje é uma brincadeira de criança na nossa fronteira. Nós temos quase 15 mil quilômetros de fronteira seca, sabe? Todo mundo sabe que entra para o Corumbá, todo mundo sabe que entra lá, sabe, em Tabatinga, que é uma cidade igual a Letícia, sabe? Tabatinga é Letícia, é a mesma cidade. E a praia aqui, os urbanos do Brasil não sabem disso. Como é que você reprime isso? O preço da gasolina do outro lado de uma linha que está no chão,
é diferente do preço da do Brasil, isso é um negócio de maluco, né? Então, as Forças Armadas brasileiras estão trabalhando a meio expediente, porque também estão liquidadas sob o ponto de vista do seu financiamento. Vamos seguir, então, agora com a Maju Contrim, da Gazeta do Cerrado, de Tocantins. Candidato Ciro Gomes, a estrutura das rodovias e ferrovias é um ponto que precisa de atenção, principalmente com o risco de tantos acidentes, trechos intransitáveis em muitos locais e uma necessidade de melhoria de infraestrutura e logística aqui na região. O que você propõe de imediato para melhorar a logística estrutural da Amazônia? Mudar a condição de financiamento do Estado brasileiro. De novo, ou a gente para discutir isso, ou eu vou dizer para você, minha companheira, o Brasil precisa, só para dar manutenção na sua infraestrutura, de um investimento equivalente a 3,5% do PIB em números redondos. Hoje nós estamos investindo 1,3% do PIB em toda a manutenção da infraestrutura. Ou seja, se nós fôssemos uma casa, a casa está se destiorando, como diz o meu irmão nordestino, está se deteriorando. Nós não estamos tendo dinheiro para dar manutenção, que é o que você falou na sua inteligente pergunta. E veja, o efeito de um investimento em infraestrutura na dinamização da economia brasileira é um negócio que a Europa não pode mais. A Europa já não tem mais como ganhar produtividade, eu fico aqui, sabe, de água na boca, me dê a oportunidade, passa essa caneta para mim, para vocês verem o que vai acontecer. Nós estamos agora na fronteira, não é? Tocantins é a fronteira do norte com o centro-oeste e com o nordeste. Deixa eu dizer para vocês, existe um negócio hoje chamado Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a nova explosiva fronteira econômica do Brasil. Sabe, é uma Califórnia que está nascendo quase a revelia do governo. E a estrutura de escoamento dessa produção monstruosa quase se faz hoje por estrada vicinal. O frete que o cidadão paga para tirar essa produção monstruosa de escala, de tecnologia, de avanço, é uma Califórnia que está surgindo no Matopiba. Um pedaço do Maranhão, um pedaço do Tocantins, um pedaço do Piauí, um pedaço da Bahia. Que era, muito poucos anos atrás, uma espécie de grande vazio econômico. Pois bem, nossos brasileiros, a revelia de qualquer governo, estão produzindo essa extraordinária. Se aumenta com infraestrutura, sabe? Ferrogrão, Ferronorte, Transnordestina, Fiol. Isso é uma obviedade. Eu faço uma explosão de riqueza, de dinheiro, de renda, de oportunidade de trabalho, portanto, de arrecadação para fazer cultura, ciência, tecnologia, educação que preste, enfim. Isto é o que nós precisamos pôr em debate nessa discussão no Brasil, e não esse negócio que está aí. Sabe, a polarização, ódio, quem é o mais corrupto dos dois, nós estamos ferrados com isso. Mas veja a pergunta que ela me faz. No Tocantins é uma coisa impressionante o hiato de infraestrutura. Se você lança pequenas pontes, eu conversei muito com a Cátia Abreu, que foi minha vice da outra vez, visitei, conheço bastante bem essa região inteira. Olha, não existe no mundo potencial tão extraordinário como o Brasil tem se nós lançarmos, por exemplo, uma transoceânica, uma ferrovia que faça a conexão do Atlântico com o Pacífico. Todo mundo fala disso e a gente não consegue viabilizar. Sabe, a BR-163, que eu ajudei a coordenar o grupo, que liga Cuiabá, Santarém, Miritituba, já começou a explodir, mas lá vem as contradições. Várias áreas de conservação completamente griladas, desmatamento ilegal, e o governo brasileiro nem sabe o que está acontecendo no território. Ok, a gente vai passar já para adiante. A Natália Figueiredo agora, do Diário da Amazônia, de Rondônia. Candidato Ciro Gomes. A Amazônia possui diversos saberes tradicionais ainda não conhecidos pela ciência. Na imensidão da floresta, produtos, plantas e muitos outros elementos nunca foram pesquisados. De que forma seria possível construir o ensino em todos os níveis, alinhando a ciência e a pesquisa? Um abraço a gente querida de Rondônia. Essa é a pergunta que vale muitos bilhões de dólares. Nós já conhecemos coisas práticas, como eu já mencionei aqui, mas vou repetir. Não é? Pesquisadores estrangeiros biopirateiam, não é? Determinados saberes da nossa tradição, determinados efeitos, determinados químicos, determinados pele de um sapo. Eu vi esse caso concreto, né? Uma gosma que está numa espécie rara de sapo que só tem na Amazônia, no planeta Terra, gera para ele a defesa, é uma espécie de veneno, mas gera princípios ativos para enfrentar problemas de saúde grave, tipo doenças, sabe, de base genética, enfim. Isso é o limite
explosivo de potencialidade de riqueza que o Brasil tem. Agora, como é que a gente resolve isso? Está na inteligência da sua pergunta. Será que o espontaneísmo do caboclo, né, o esforço da nossa comunidade indígena, que não tem cultura de acumular e que usa esses princípios ativos há milênios, né, para cuidar suas coisas, para fazer suas cerimônias, etc., etc., isso só vai virar um vetor econômico se houver uma parceria pesada, central de um governo que atraia grandes empresas de biotecnologia do mundo para nos dar canais de comercialização, mas precisamos nós próprios desenvolver a nossa própria biotecnologia. O essencial nós temos, né? O saber tradicional ou o fundão da floresta, não é? Está aí disponível para uma inteligência bem adestrada, para pesquisadores bem remunerados, bem estimulados, com os tempos necessários para que esses domínios tecnológicos, ao se fazerem, possam ser estendidos a produtos, a serviços, enfim. Isso é o céu, é o limite. Farmácia, cosmética, sabe, alimentos, biomassa para energia. Há uma série de alternativas que são extremamente enriquecedoras, muito mais do que você derrubar a floresta, meter o gado no primeiro momento, tirar as essências florestais e depois matar esse solo, que é uma degradação grande, que, aliás, é um assunto que eu quero falar também. Nesse zoneamento econômico e ecológico, um dos grandes esforços é começar a desestressar a floresta, gerando atividade de recuperação de solos degradados. O Pará é muito importante, esse vetor da minha proposta. Sabe? Desestressar. Tem um amigo do Pará, chama Giovanni Queiroz, nosso deputado federal, mandar um abraço para ele, foi secretário. Ele próprio está plantando uma essência nova chamada teca. Pois bem, a teca, um metro cúbico de teca homogêneo, pode chegar 2 vezes o valor do mogno. E aí você fica com essa maluquice de que reflorestamento é uma coisa antiecológica. Espera aí, companheiro. Como assim? A Finlândia, do lado do Polo Norte, planta uma essência, demora 12, 20, 30 anos para cortar. No Brasil, a nossa estufa, não é, de generosidade da natureza, você a mesma essência com 5, 4 anos está no ponto de corte. O que a gente tem que fazer? Fazer um zoneamento econômico e ecológico, e fazer um brutal esforço de novas atividades em áreas que já foram degradadas. Aí eu começo a atrair a economia para trás da fronteira e vou protegendo a floresta, porque vou gerando alternativas. Perfeito. Candidato, vou seguir adiante aqui para poder ter um tempinho para você poder abordar. A gente está com um tempo bem tranquilo. Agora a pergunta vem da crítica do Amazonas. Candidato Ciro, a Amazônia não é homogênea, ela é diversa em vários sentidos. Em relação à saúde pública, temos as demandas comuns de 2 grandes regiões metropolitanas, mas também os desafios do interior e das comunidades mais longínquas. Também temos os desafios intrínsecos da saúde indígena, né, que aqui tem uma atuação fundamental. Nas cidades, as atribuições dos estados e municípios, elas na prática muitas vezes não estão bem definidas. Há reclamações quanto à qualidade do serviço prestado e a pandemia de Covid-19 só serviu para evidenciar isso mais ainda. Levando tudo isso em consideração, e que o governo federal, principal financiador da saúde pública brasileira, em uma eventual gestão sua, como o senhor vai atuar para melhorar esse quadro, né? Quais serão as diretrizes voltadas para a saúde pública na Amazônia? Bom, deixa eu mandar um abraço forte, apertado para os meus irmãos e minhas irmãs, gente querida do Amazonas, a Carol Braz, nossa candidata a governadora, que está fazendo aí um belíssimo papel, é a renovação que o Amazonas estava querendo e que vai produzir. Um abraço para o nosso senador Luiz Castro, que está com a mão na taça, enfim. Deixa eu dizer para você aquilo que eu já tentei dizer nesse debate de hoje. O Brasil precisa trazer para o debate o financiamento do Estado Nacional Brasileiro. Por quê? Porque você está falando uma coisa que é crítica para o país inteiro, a saúde. Claro que na Amazônia você tem especificidades. Eu já administrei uma seca da Amazônia como ministro da Integração Nacional. As pessoas não têm ideia, mas assim, quando acontece uma seca, os igarapés baixam de volume e se colapsa o fluxo das pessoas para tudo, inclusive para abastecimento de água potável, para abastecimento de remédio, para abastecimento de comida. E eu tive que administrar uma seca. Portanto, eu tenho muita intimidade com essas coisas que o cabo da cidade, do asfalto, não conhece na nossa vida. Mas deixa eu dizer o grande número. O grande número é o seguinte: o Brasil tem um sistema de saúde mais ou menos parecido, pelo menos na pretensão, com o sistema inglês. Então, o sistema dos ingleses é mais ou menos parecido com o nosso SUS. Pois bem, o Brasil destruiu a sua indústria de saúde. Chegou a pandemia agora, vocês viram, Manaus estava gente sem oxigênio.
né? Um negócio absolutamente chocante. Você imagina uma pessoa morrer sem fôlego, né? E ainda ver o presidente da República imitando a pessoa sem fôlego na televisão. Eu sou chocado com essas coisas, sabe? Porque eu mesmo fui secretário de saúde na minha experiência, sabe, de longa luta ao lado do povo brasileiro. Mas veja, todas as estruturas de saúde no Brasil são importadas hoje. Máscara de proteção, sabe? Estrutura de fármacos, de cama de hospital, próteses, todos os remédios, sabe? Todos os meios de diagnóstico médico vem tudo do estrangeiro. O que vem do estrangeiro a gente paga em dólar. Portanto, tirante o salário, e agora eu quero me solidarizar com as enfermeiras e enfermeiros do Brasil, nós lutamos muito por esse piso salarial. Claro que não adianta só mandar a lei dizendo que o piso salarial tem que ser pago, mas é preciso, voltando ao que eu queria dizer de onde vem o dinheiro, porque tem muito lugar privado e público que não vão ter conta de pagar a conta. E aí por quê? Porque o custo da saúde no Brasil, tirante os salários, é igual ao custo da Inglaterra. Por quê? Porque nós estamos importando tudo e tudo é importado em dólar. Portanto, vem igualzinho com a Inglaterra que paga. Só que na Inglaterra eles gastam 8 vezes mais por cabeça, por ano, do que o Brasil gasta com saúde. Então, de novo, é claro que eu tenho que ter uma proposta para melhorar o tratamento de saúde, olhar esse tratamento do SUS com as especificidades da Amazônia, as distâncias absolutamente gigantescas, sabe? As especializações, por exemplo, a saúde indígena. A gente precisa ensinar para o povo da cidade, para o povo da praia, que o sistema imunológico de uma comunidade tradicional, de um indígena, é diferente do homem branco. De maneira que, para nós, uma gripezinha, como o Bolsonaro falava, pode não ser nada, mas um surto de gripe, um determinado vírus, pode devastar uma tribo inteira, porque o sistema imunológico das populações tradicionais é diferente. Isso já aconteceu em muitos momentos de genocídio. Então, tem que ter uma coisa que a FUNAI seria encarregada, que a FUNASA seria encarregada, e tudo isso se corrompeu, tudo isso apodreceu, tudo isso está na conta aí, sabe, da roubalheira, enfim, do centrão e da picaretagem que inferniza o Brasil. Portanto, a primeira grande tarefa de quem quer consertar o Brasil é juntar o povo para a gente perguntar de onde vem o dinheiro. Hoje, para o Amazônia saber, mas para todo brasileiro que está nos ouvindo. Eu, Ciro Gomes, se for eleito por vocês, você é obrigado a gastar o que o Bolsonaro está gastando esse ano, mais 7% de inflação em saúde. Só que o Bolsonaro está com o menor nível de investimento em saúde dos últimos 10 anos. E isso vem caindo. Portanto, se eu não falar sério, eu estou mentindo para vocês, como os outros estão mentindo. Só quem está falando isso sou eu. Por quê? Porque o Brasil impôs um teto de gastos que tira do teto de gastos o juro para banco, e eles que mandam e desmandam em Lula e em Bolsonaro, porque é o mesmo modelo. O único que está propondo acabar com esse teto de gastos para a gente poder discutir uma reforma fiscal. E aí, lamentavelmente, ninguém faz almoço de graça. Eu vou ter que diminuir os impostos sobre o povo trabalhador e a classe média, os empreendedores, mas vou ter que dizer de onde vem o dinheiro para melhorar a saúde, a educação, a infraestrutura, fazer os investimentos que nós estamos conversando hoje aqui. Da onde? Dos super ricos. Eu vou cortar 20% das renúncias fiscais, naturalmente preservar, absolutamente protegido o polo industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus, que está sendo estressada aí pela política insana do Paulo Guedes de reduzir indiscriminadamente IPI. Todo mundo gosta de ouvir falar que reduzir, mas estão matando a indústria que remanesce na Amazônia. Nós precisamos fazer um tributo sobre grandes fortunas, pequenininho, 0,5% apenas, sobre os patrimônios superiores na pessoa física a 20 milhões de reais. Eu alcanço só 58 mil brasileiros. Veja a perversão da concentração de renda. Tributar mais progressivamente o imposto de renda, diminuir o imposto sobre as faixas mais baixas, atualizando a tabela, mas aumentando o imposto de renda para um jogador de futebol que ganha 2 milhões de reais por mês, não faz sentido pagar igual a classe média, 27,5%. Isso eu já fiz. Né, cobrar sobre lucros e dividendos, eu já fiz quando fui ministro da Fazenda do Itamar. O Lula e o Fernando Henrique revogaram tudo isso. Mas, enfim, por aqui eu acho o dinheiro, aí eu posso prometer. Eu vou radicalizar uma mudança na educação. A meta aqui planejada, com orçamento previsto, com metas, etc., é transformar a educação brasileira numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. Aí você diz, opa, é muito não? Eu estou propondo o seguinte, dê uma olhadinha, irmão, no Ceará. O Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil e hoje nós temos a melhor educação pública do país. E isso aconteceu em 10 anos. Eu estou propondo para o Brasil, que é muito mais rico do que o Ceará, metas, prazos, objetivos, pelo caminho que nós já sabemos fazer. Mas eu vou radicalizar também uma mudança na saúde.
E aí a questão das populações quilombolas, as populações tradicionais, as comunidades indígenas, tem que ter um olhar especial, porque o perfil epidemiológico dessas comunidades é diferente do homem branco, rico, e, enfim, que pode eventualmente resistir a determinadas epidemias. Aí, exatamente esse é o tema da próxima pergunta, que vem do Imirante, do Maranhão. Desculpa, candidato. Perdão, Daniel, eu queria interromper. Porque a malária, que é um flagelo para todo mundo que vive na Amazônia, né, a malária precisa ter, finalmente, uma vacina disseminada, e é preciso apostar no desenvolvimento disso. Perfeito. Então, como estava dizendo, o próximo tema vem do Imirante, do Maranhão, e é exatamente sobre questão de povos tradicionais. São duas providências. Uma é o que os americanos chamam em inglês de enforcement, que é uma expressão que não tem o correspondente correto em português, mas tem uma expressão popular. Nós precisamos fazer que a lei pegue. Então, no Brasil é inacreditável, você tem lei que pega e lei que não pega. Então, vamos pegar aqui. Hoje você tem um trauma no Maranhão. O trauma que é desenvolver Alcântaras como uma base, inclusive entregue aos norte-americanos, que vai ser revogada se eu for presidente da República. Não aceito que nenhuma potência estrangeira restrinja acesso das autoridades brasileiras a nenhuma unha do território nacional brasileiro, muito menos a essa estratégia, que é um equívoco que aceitaram. Por quê? Porque tinha uma promessa de desenvolvimento, alguma oportunidade de emprego, mas na iminência de Alcântara tem uma população quilombola que está desesperada, porque tudo ali, o destino para essas pessoas é a remoção. Então, veja, primeiro, o enforcement. O enforcement quer dizer o seguinte: nós determinamos que uma comunidade quilombola é legítima, é legal, é correta, é preciso garantir que ela tenha todas as franquias. E aí você tem uma luta que é pela terra, embora a razão ancestral seja a superação, a fuga, né, contra o escravismo, contra a escravidão, que no Brasil durou 380 anos, na prática, para quem como eu tem intimidade com a vida do povo, isso é uma luta por terra. Né? Na prática, é uma luta por terra. E, uma vez assentado na terra, é uma luta por crédito, por assistência técnica, sabe, por extensão rural, por compras governamentais que possam equilibrar o preço na hora que o cidadão produz, pequena escala, ele cai na mão do atravessador porque ele não tem capital para sustentar. Você pode, como nós fizemos no Ceará, vincular toda esta produção de pequenas unidades familiares à compra governamental para merenda escolar. Você tem uma porção de coisas para fazer. E aqui está a segunda resposta: atividade econômica. Você tem que fazer enforcement, ou seja, é uma unidade de conservação, foi pacificado no zoneamento que isso é uma unidade de conservação, é um bioma delicado, é uma nascente, é uma mata ciliar, enfim, merecedora de um cuidado. Então, é isso, está todo mundo em paz, está todo mundo discutido, é assim, então. Acabou daqui para frente, irmão. Se foi decretado que é uma unidade de conservação, quem for lá desmatar é criminoso. Passa algema e prende. Aí sim, porque eu vou estar dando para todo mundo uma alternativa de trabalho decente, digno, vou fazer um esforço de reconversão dos treinamentos, vou fazer acesso ao mercado, vou fazer crédito, vou fazer marketing internacional, vou fazer compra governamental para ajudar as pessoas a saírem desse caminho, né, da tradição de devastação para um caminho sustentável. Eu tenho que dar conteúdo prático a isso. A partir de eu dar a todo mundo isso, eu posso realmente criminalizar a exceção. Porque ninguém, um pequeno, não tem nenhuma raiva da floresta. Ele está ali porque precisa comer, precisa dar de comer para os filhos. Agora, diferente de um grande que faz um desmatamento com corrente, com trator, etc., que o satélite vê. É a diferença entre 1,5 hectares para produzir milho e feijão, ainda que seja uma coisa errada, para 1.500 hectares desmatados numa semana, que o satélite vê. Só não vê o Bolsonaro. E, lamentavelmente, o Brasil hoje virou um pária internacional. E nós vamos tomar uma trauletada. O novo nome de protecionismo que vai restringir compras do Brasil é meio ambiente. E a gente não pode dar o pretexto verdadeiro que eles estão tendo, porque, infelizmente, 29% de aumento no desmatamento ilegal na Amazônia neste momento. Candidato, a gente tem um tempinho aqui antes de eu lhe passar para as considerações finais. Vou aproveitar que a gente conversou um pouquinho aqui antes. Existe uma previsão, então, de agenda sua aqui para a região? Certamente. Essa campanha é uma campanha diferente, né? Só foram 30 dias praticamente de campanha assim, na televisão. Isso me amarra para ter que gravar os programas,
mas eu não posso deixar de fazer uma visita. Eu faço sempre, já tive em Manaus, tive em Belém já faz um tempo atrás, mas eu quero agora voltar aí. Eu quero dar um abraço lá no Valdez de Macapá, quero dar um pulo em Manaus, né, com a Carol, e quero dar um pulinho no Pará, porque são estados que lideram a formação da opinião. Não que eu não conheça já 18 dos 22 municípios do Acre, não que eu não saiba que a tribo dos Cinta-Largas, né, explora diamante lá em Rondônia. Enfim, eu conheço o Brasil com a palma da minha mão. Candidato Ciro Gomes, mais uma vez, muito obrigado pela sua agenda. É um respeito com todos os veículos da Amazônia, especialmente com a população amazônica, que você agora está falando por todos os principais veículos, né, dos 9 estados da região. A gente está simultaneamente em todos, ao vivo. E lhe passo, então, mais 5 minutos. O senhor fica à vontade para suas considerações finais. Eu quero agradecer, Daniel, a você, que a partir do Grupo Liberal, que sempre me recebeu com muito carinho, com muito respeito, é um grupo de comunicação muito importante do Brasil, é uma voz muito legítima de reflexão sobre a Amazônia. Muitas vezes eu estive aí visitando vocês, como o Emílio Gueldi, como o INPA, como, enfim, esses centros, né, da inteligência amazônica que nós temos que empoderar. Está tudo desmoralizado, sem concurso para renovar, esse estoque imenso de inteligência científica extraordinária nas universidades, na Universidade Federal do Pará, na Universidade Federal do Amazonas, tudo com pesquisa, todas as respostas, não digo todas, né, mas muitas respostas com excelente começo de conversa, a inteligência amazônica já produziu. O que falta entre nós é transformar essa inteligência científica, sabe, em atividades econômicas, produtivas, difundir isso. Isso tem a ver com um projeto nacional de desenvolvimento. E é isso que eu peço ao povo brasileiro. Não vamos deixar, sabe, que o Brasil, mergulhado na sua pior crise da história, vá para essa eleição na base de ódios e paixões superficiais, despolitizadas. Sabe, o Brasil não aguenta mais isso. Eu quero ser o presidente que vai reconciliar a nação brasileira, não ao redor da minha liderança, mas ao redor de uma ideia-força. É de que esse país tem o maior estoque de água potável do mundo, parte importante na bacia amazônica. Esse país tem a maior biodiversidade do planeta Terra. Isto é que é muito mais enriquecedor do que diamante, do que ouro, do que petróleo no futuro desse século XXI. O Brasil tem o maior estoque de terras agricultáveis do mundo. O Brasil tem um clima que permite você produzir trigo e melancia na mesma data, cultura tropical e cultura temperada. Sabe, o Brasil é um país que tem a maior província mineral do mundo, minerais sensíveis, coisas importantes, terras raras, nióbio, que o Bolsonaro falava e não fez nada, sabe, cádmio, minerais, petróleo, nós mexemos a mão no pré-sal, a inteligência brasileira descobriu que ninguém acreditava que existia. O Brasil tem tudo. Por que nós estamos tão sofridos, tão humilhados, com tanta gente passando fome? Sabe, é a política, meu irmão, é a política. Toma essa política na mão, faz do teu voto uma arma. Vamos fazer uma revolução democrática no Brasil, é o que eu te peço. Eu já sou candidato pela 4ª vez. É paixão, é amor, é dedicação. Eu estou profundamente enraizado na vida brasileira. Desafio meus adversários a passear na Amazônia, como eu já conheço, a intimidade dos seus problemas e o potencial extraordinário. Só quero uma oportunidade. Desculpa a veemência, mas é muito amor que eu tenho e estou falando ao pedaço mais rico potencialmente e mais humilhado do Brasil, que é a nossa Amazônia. Um grande abraço para todos. Muito obrigado mais uma vez a todos os órgãos de comunicação, sabe, do Mato Grosso, do Acre, de Rondônia, do Amapá, de Roraima, de Tocantins, do Maranhão e do nosso Pará. Muito obrigado a vocês. Aqui está a Amazônia Legal, amores da minha vida. Muito obrigado, candidato. Perfeito. A gente agradece a audiência mais uma vez, citando todos, então, para esse pool Amazônia, formado, então, pela Crítica de Amazonas, Mirante do Maranhão, Gazeta do Cerrado Tocantins, Gazeta do Acre, Grupo Gazeta do Mato Grosso, Diário do Amapá, Diário da Amazônia de Rondônia, Roraima em Tempo de Roraima. Candidato, o senhor falou com toda a população da Amazônia e, certamente, brasileiros que estão nos acompanhando agora também, a mídia nacional. E, através do projeto Liberal Amazon, que a gente tem aqui pelo Liberal, a gente fará a tradução para o inglês, para também disparar para o mundo o que pensam os candidatos acerca da região. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Um abraço a todos. Boa tarde.